Estamos de volta, a gente vai bater agora um papo com Danilo Barbosa, Head de Research do Clube FI, que está aqui para poder já conversar com a gente. Danilo, bem-vindo sempre aqui na nossa programação da BMC News. Obrigado por participar com a gente aqui nesse fechamento de mercado para falar sobre esse assunto que está movimentando esse setor de FIIs. Hoje, uma ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar participando aqui da BMC mais uma vez. Danilo, vamos lá. A gente tem aí baixas significativas, inclusive, nos fundos imobiliários, né, que comunicaram essa redução de dividendos que serão distribuídos entre as cotas em abril. Antes da gente falar especificamente sobre esses fundos, queria entender o que está acontecendo, para a gente explicar aí para o telespectador o que está acontecendo, a partir de que momento foi tomada essa decisão dessa redução, né, de dividendos. A gente sabe que, inclusive, muitas vezes, quando o investidor começa ali a fazer alguma reserva, a fazer algum tipo de investimento, procura, né, os FIIs, né, e tentando ali se assegurar de alguma forma de menos instabilidade. O que está acontecendo, Danilo? Só para a gente trazer esse cenário antes de qualquer coisa para quem está nos assistindo. Perfeito. Bom, importante deixar bem claro que a inadimplência dos fundos de CRI se assemelham à vacância dos fundos de tijolos. Então, o que é comum dentre os fundos de tijolos, que é a vacância, nos fundos de CRI, o que você pode ter de comum é um percentual da inadimplência. Ali em 2019, 2018, onde as taxas de juros estavam muito baixas, acelerou muito o crescimento do mercado de crédito. Dentre fundos que sejam eles high yield ou high grade, foi muito acelerado durante esse processo. Só que de lá para cá, o que aconteceu foi que a gente teve um crescimento muito grande das taxas de juros e também um crescimento do custo de construção, e o que impactou diretamente nesses fundos que, a princípio, que declararam, né, essa questão de redução forte nos dividendos, por conta de processos que vêm se desenrolando dessas empresas que estão em dificuldade de honrar com o pagamento desses CRIs que foram tomados ali naquela época de expansão. Então, para o investidor, muitas vezes ele procura ali iniciar o investimento em fundo imobiliário pelos fundos que acabam pagando mais, e justamente são esses fundos são chamados high yield, que na minha visão deveriam chamar high risk. Eles acabam sendo iludidos por um volume de dividendos que são pagos ali, que são bem acima da média, e iniciam ali aportando nesses fundos, onde eles deveriam começar ali mais no arroz e feijão, no high grade, montando uma carteira bem diversificada. Então, acaba uma falta na educação inicial desses investidores, na escolha desses ativos, que acabam impactando diretamente no rendimento da carteira como um todo. Claro, se é um investidor já experiente, ele já sabe que esses fundos podem ocorrer esses eventos, ele vai fazer o quê? Ele vai diversificar a carteira dele por conta e deixar uma parcela, né, claro, pequena de investimentos em high yield, onde, se caso ocorrer esse evento de liquidez, onde os fundos têm que executar essas garantias e correr atrás do que realmente está por trás, que são os ativos imobiliários por trás desses CRIs que foram estruturados, ele vai ocorrer um processo em que esses CRIs vão repassar menos dividendos. Por conta desse repasse de dividendos menor, a precificação das cotas, o mercado é muito yield taker, né? Ele precifica muito a cota do fundo imobiliário pelo yield imediato que está sendo pago ainda, né? Então, ele vai ver essa oscilação na cota, vai ver na oscilação no dividendo, só que se ele tem uma carteira muito bem pulverizada e diversificada, ele vai sentir muito pouco esse reflexo dentro do patrimônio total. E nesse meado de 2018, 2019, ele acelerou muito o crescimento de pessoas físicas dentro dos fundos imobiliários, né? Nós saímos ali de 300, 400 mil investidores para mais de 2 milhões agora de investidores. Alguns foram pegos aí, alguns investidores incautos foram pegos de surpresa com esses rendimentos que caíram por conta de eventos de liquidez dessas empresas que estavam estruturadas por trás desses fundos imobiliários. Maravilha. Agora, especificamente, você mencionava essa questão dos fundos high yield, esse risco de crédito um pouco mais apurado. Eu gostaria de saber até que ponto nós podemos ver essa crise no crédito, especificamente, ela se espalhando para o restante do setor ali dentro dos fundos imobiliários. Só quem está exposto a esses fundos high yield, como você mencionava, que pode sofrer algum risco dessa situação, ou quem está posicionado no mercado de crédito ali dentro dos fundos imobiliários pode também sofrer
esse risco de inadimplência que nós já vemos aí se espalhar não só para fundo imobiliário, mas a gente também tem fundo de crédito privado tendo alguns problemas para cobrar aí dos seus credores. Nós temos ali também alguns investimentos em debêntures estão enfrentando esse mesmo tipo de problema. Então, especificamente, a gente pode ver essa situação se espalhando para o restante do mercado de fundos imobiliários, criando uma nova crise aí para o setor que já via aí as suas cotações bem baixas desde a pandemia. Bom, é bom deixar bem claro que esses eventos que nós observamos até então, eles são pontuais nesses ativos que estão mais estressados dentro dessas empresas. Nós também vemos a questão das varejistas sofrendo um pouco, né, pela questão de juros mais altos. Então, eu acredito que se a gente tiver um movimento de juros crescente, é natural que esses problemas sejam primeiro impactados nos fundos high yield, porque por trás tem uma empresa que ela não aguenta pagar 20%, 25% de juros ao ano, apesar dos cotistas às vezes ficarem felizes de estarem recebendo esses 20%, 18% de dividend yield ao ano. Por trás de tudo isso tem uma empresa que está pagando e honrando com esses pagamentos e ela não consegue ao mesmo tempo repassar esse valor para as vendas que ela está naquele momento realizando. Mas eu não vejo como um movimento generalizado de crise, de crédito, porque a gente observa que nesses fundos que têm boa, excelente garantias e que estão por trás empresas que têm balanço sólido, a gente não vê esse problema dessas empresas estarem atrasando pagamentos ou anunciando o atraso nesses pagamentos, e sim nessas empresas que cresceram muito ali, exacerbadamente no período que os juros estavam muito baixos, tomaram dívidas que naquele momento não eram... Você tem um crescimento de juros e crescimento de custos de construção. Nesses ativos que estão, claro, reforçando, estão posicionados no mercado de crédito, onde a garantia ela é a mais crua ainda, porque ela está no momento inicial de construção daqueles projetos. Então, por isso que ele chama de high yield ou high risk. Ele está numa fase de projeto desse tipo de ativo, onde ainda ele está em construção, ou ainda são projetos de loteamento, no caso de multipropriedades, que acabam sofrendo um pouco mais, porque justamente estão nessa fase que possuem mais risco de todo o ciclo de construção de qualquer tipo de projeto. E aí, especificamente, a gente mencionou essa questão. Eu já conversei com algumas companhias ali que tem ou são gestoras de fundos de logística, ou são empresas de propriedades comerciais. Eu conversava recentemente com a LogCP. A gente falava exatamente, ele falou, tem algumas companhias tendo problemas com o aluguel desses galpões classe A, galpões de alta renda, ou galpões de uma classificação muito alta. Tem companhias tendo problemas ali com a alocação de propriedades comerciais, inclusive para algumas varejistas, como você mencionava. Tem essas companhias que estão tendo problemas com pagamento, com o pagamento das dívidas do crédito cedido. E eu gostaria de saber especificamente no setor ali de FIIs, de FIAGRO, se há algum segmento específico que neste momento, até pelas cotações, esteja um pouco mais atrativo pelo nível de risco. O setor de agronegócio, agora com o início das negociações aí de FIAGROS aqui no mercado brasileiro, pode ser uma escapatória para quem está buscando ali um investimento nessa categoria, nesse estilo de alocação. Como que você está enxergando esse momento? Há algum setor dentro dos fundos imobiliários que se destaca? São papéis, são fundos ali de tijolo, são fundos de logística, fundos de galpões. Eu gostaria de saber da sua visão, se tem aí para onde fugir para quem está querendo se posicionar no mercado, se tem algum segmento ou tem que avaliar muito especificamente ali a gestão do fundo e o fundo especificamente, por favor. Você foi perfeito. Primeiro vamos dividir essa resposta em 3 grupos. Primeiro, a possibilidade de você diversificar em próprio... Vamos dividir aqui a primeira parte, diversificar nos próprios FIIs, comprando fundos que possuem uma qualidade de crédito melhor. Mas Danilo, o que é qualidade de crédito melhor? São aqueles que possuem garantias boas, você olha ali, não tem um spread gigantesco em cima de uma B longa. Por exemplo, os fundos high yield têm um spread assim de 10%, 12%. Você vê esses fundos high grade já com spread de 2%, 3%. Então, só pela taxa você já consegue talvez já ter uma visão mais ampla se o fundo é high yield ou high grade. Então, nesse momento, nós vemos que estar posicionado em fundos high grade é uma vantagem
pelo conta, inclusive, dos dividendos que estão sendo repassados, que estão próximos ali do high yield. Então, talvez não valha tanto a pena estar posicionado com uma posição muito grande nos fundos high yield. Agora, você mencionou tanto FIAGROS ou, por exemplo, FIINFRA, são classes de ativos que o investidor tem que ter em mente, são completamente diferentes. Dentro do FIAGRO, você vai ter um lastro que são os CRAs, que hoje estão muito indexados ao CDI. E o CDI, novamente, está em máxima histórica, e o produto que está por trás do CRA são as commodities, que também estão em máximas históricas. Então, talvez, na minha visão ali, não vale a pena você talvez diversificar por algo que novamente está pagando mais, correndo novamente atrás dos maiores dividendos, e que a gente já vê que num médio ou longo prazo, essa Selic ela tende a cair, esses fundos tendem a ser reprecificados. Mas não que eu não ache interessante os FIAGROS, eu não acho uma saída, você olhar como uma saída ou os FIINFRA ou FIAGRO, e sim como fontes de diversificação. No caso dos FIINFRA, você tem o que por trás ali são aquelas debêntures que elas são empacotadas, e tem o lastro que também dessas debêntures são os empreendimentos de infraestrutura. Então, tá ligado ao que você vai investir, você saber quais que são aquelas garantias, quais que são os lastros e quais são as variáveis macroeconômicas que impactam aquele seu tipo de investimento. Você sair de um FII de, vamos supor, um FII de um fundo imobiliário de CRI, que tem indexador como IPCA, e você partir para um FIAGRO que tem indexador como CDI, é uma mudança de estratégia completamente diferente que o investidor tem que ter em mente, na minha visão, estar sempre balanceado tanto em CDI e tanto em IPCA, e não ficar correndo atrás do que está pagando mais, porque você vai estar pagando mais caro. A gente vê o movimento de FIAGRO, os FIAGROS sendo negociados com um ágio até maior do que o valor patrimonial, ou seja, você está comprando, pagando R$110, 105, R$107 numa nota de 100, porque você está tendo um dividendo maior. E era justamente o movimento que a gente viu em 2019 dos fundos imobiliários. Então, na minha visão, ainda tem muitas oportunidades em fundos high grade, que estão inclusive abaixo do valor patrimonial, pagando um dividend yield muito competitivo, em torno de 14%, 13%. Perfeito, Danilo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco para vir explicar um pouco, com mais detalhe, tudo isso que tem acontecido. Muito importante, com certeza, para os investidores que estão nos acompanhando. Obrigada pela tua participação. Contamos com vocês por aqui em outras oportunidades. Maravilha. Obrigado, eu que agradeço. O Clube FI está sempre à disposição.